Olá, seja bem-vindo ao meu canal Criando com a Palavra de Deus. Na primeira página aqui, eu coloquei uma estantezinha com os livros da Bíblia. Eu gosto de decorar as minhas Bíblias. E vem com esse devocional aqui. Aí coloquei uma oração. Aqui foram as genealogias de Jafé, de Cã, de Sem e de Terá. Eu coloquei também Vellums, que é essa paginazinha transparente com o nome do livro da Bíblia. Essa Bíblia eu usei no ano de 2022, o ano passado, tá? E eu não fiz só uma leitura nela, eu fiz um estudo bíblico mesmo. Então tem bastante anotação, tem colagem, foi mais um estudo que eu fiz e eu levei o ano todo, estudei de Gênesis até Jó, tá? Essa Bíblia aqui, eu gostei muito dela, da disposição dela, ela tem devocionais para você fazer e também perguntas para você ir refletindo durante, né, a leitura ou o estudo que você estiver fazendo. Na primeira página aqui, eu coloquei uma estantezinha com os livros da Bíblia e fui pintando à medida que eu ia, né, estudando. Aqui tá o meu código de cores, que eu gosto de estar sublinhando, né, e o significado de cada cor, para eu estar marcando e sabendo ao que se refere. Então, mulheres, eu gosto de pintar de rosa, roxo, exortação, esperança e encorajamento, azul, Deus, Jesus e Espírito Santo, vermelho, advertência, correção e pecado, laranja, promessa e amarelo, oração. Aí ela vem com um plano de leitura, então ela já vem para você ir pintando à medida que você for lendo. E aí eu fui pintando até metade de Jó. Estudei até metade de Jó, nessa Bíblia aqui. E aí eu fui decorando, né, que eu gosto de decorar. Eu gosto de decorar as minhas Bíblias. E vem com esse devocional aqui. Vem com uma página para você ler, refletir. E eu gostava de escrever uma oração. Então, eu sempre decorei e escrevi uma oração com base naquilo que eu havia lido ali naquela parte devocional. Aí aqui eu já ia sublinhando, anotando. Tem uns quadros de perguntas, por exemplo. Escreva o que você pode colocar em prática a partir da leitura bíblica de hoje. Então, aí eu coloquei aqui a resposta, né? Do que eu posso colocar em prática de acordo com aquilo que eu aprendi. Isso é uma das perguntas que tem na Bíblia. Aqui eu adicionei uma página, colocando a genealogia de Adão. Tem outra pergunta aqui. Vou pegar bem pertinho aqui. Anote o versículo que mais saltou aos seus olhos durante sua leitura bíblica de hoje. Logo depois, faça uma declaração baseada nessas palavras. Aí eu coloquei aqui Gênesis 4:7 e tipo uma oração, né? Que eu aprendi que eu preciso fazer. Aqui tem outro quadrinho. Com suas próprias palavras, escreva uma oração sincera acerca daquilo que você aprendeu por meio da leitura bíblica de hoje. Aí coloquei uma oração. Aqui foram as genealogias de Jafé, de Cã, de Sem e de Terá. Aqui também tem outro, ó. Anote alguns pensamentos e conclusões que você chegou com a leitura bíblica de hoje. E aí eu colocava washi tape, adesivo. Pergunte ao Espírito Santo por quem você deve interceder hoje e registre aquilo que a levou a orar sobre essa pessoa. Anote aqui o que Deus mais falou com você na última semana. E aí vem outra reflexão, tá? Todo final de semana tem uma reflexão, um devocional, e aí eu escrevi uma oração. Então, a Bíblia é toda assim. E aí começa a repetir as perguntas também, tá? Então, aí são as mesmas perguntas, e aí elas vão se repetindo no meio da, tá? Então, aí que o quadrinho, as perguntas são a mesma. Até completar mais uma semana, e aí vem com outro devocional. Aqui eu coloquei genealogia também, de Jacó com as suas esposas. E aí vem mais quadrinho, aqui eu coloquei genealogia de Judá. Aqui, descendência de José. Aí vem, ó, outro quadrinho de devocional e eu coloquei outra oração. E aí, repete os quadrinhos também. Eu fui adicionando, né, as coisas, lição de José para nós. Fui adicionando as coisas que eu ia aprendendo, respondendo os quadrinhos.
Aqui eu coloquei os filhos de Jacó e seus descendentes. Decorei aqui. Eu coloquei também Vellums, que é essa paginazinha transparente com o nome do livro da Bíblia. E fui fazendo assim durante todo o meu estudo, tá? Sempre acrescentando páginas, anotando, né, as coisas que eu achava importante. Aqui são as 10 pragas do Egito. Aí aqui já tem outro devocional. Aqui, celebração da Páscoa. Mais quadrinho. Junto com adesivos. Aqui os 10 mandamentos. As leis principais do povo. Mais. E assim por diante, tá? O bezerro de ouro. Mais um devocional. E assim fui fazendo durante todos os livros, tá? Tabernáculo, as vestes sacerdotais. Aí vem Levítico, ó. Aí Levítico também anotei bastante coisa, porque o Senhor ensinou os sacrifícios e o que eles representam. Os quadros de sacrifícios, holocausto, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado, sacrifício de reparação. Aqui as anotações minhas. Aqui também. Não tem título específico, não. Aqui são as leis a respeito da lepra, o que significava, né? Como que eles se comportavam diante de uma pessoa que tinha lepra. E assim eu fui acrescentando as páginas e anotando as coisas que eu achava importante. Ó, aí vem números. Então, a minha Bíblia, fui colocando bastante anotação. Arão, serviços levitas, aqui o censo, números, referência, né, do que eu anotei, qual capítulo e versículo. E assim fui acrescentando, tá? Função da imposição das mãos, tudo que eu ia aprendendo. Ó. Depois Deuteronômio. Sempre as mesmas coisas, ó. Os quadrinhos. E o devocional no final da semana. Aí vem Josué. Aqui as 12 tribos de Israel. Mais um devocional, tá vendo? Aí entra em Juízes. Juízes. Também fui anotando. Terra de Siquém. Mais anotações. Depois Ruth. E assim por diante, gente. Os israelitas queriam um rei por vários motivos. Aí escrevi aqui, decorei, mais um devocional, livro de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, bastante mulher na Bíblia, tudo pintado de rosa. Aí 2 Samuel, depois 1 Reis, bastante também, anotação. Aí depois vem 2 Reis. Aqui falando sobre falsos profetas e verdadeiros profetas. Aí entra aqui no 2 Reis. Também tem bastante anotação. Reino do Sul, Reino do Norte, né? Os reis de cada época e de cada região, norte e sul. Aqui 1 Crônicas, depois 2 Crônicas. Mais anotações, Templo de Deus. Aí aqui, né, a
transladação da Arca da Aliança, né? Por onde ela foi passando, até chegar no templo. E mais anotações. Depois Esdras. Aqui eu anotei os reis persas nos dias de Esdras. E aqui também a parte do norte e sul dos reinos. Aí Neemias. Depois Esther. Aí a disposição da Bíblia é a mesma coisa, tá? Aqueles quadrinhos, ó. E sempre com devocional no final de cada semana. Aí entra o Jó, que foi o último que eu estudei. Mais um devocional. E aí eu li e estudei Jó até o capítulo 14. Depois eu parei, porque aí chegou o final do ano e eu acabei trocando de Bíblia e não continuei usando a Bíblia. Essa Bíblia, mudei para outra. E mais, olha, é a mesma disposição, tá? Sempre com os quadrinhos para você responder e um devocional no final de cada semana. A única coisa que eu não gostei dessa Bíblia aqui foi a impressão. Eu achei a letra muito desbotada. Então, tem algumas partes que tá até meio apagada. Então, a única coisa, olha só, muito claro mesmo. Aqui também, ó. Bem clarinho, quase nem aparece. Então, eu não gostei mais disso. É a única desvantagem que eu não gostei, porque a parte desses quadrinhos são muito bons pra gente refletir sobre o que a gente tá lendo. São sempre as mesmas perguntas, mas como vai mudando o texto, você tem um ponto de vista, né? Uma resposta diferente, apesar de ser a mesma pergunta, por causa do que você tá lendo. E esses devocionais no final de cada semana também são muito bons. A maioria das vezes, esses devocionais caía com o que eu tava vivendo. Então, o Senhor, Ele me ensinava de acordo com o que eu estava passando naquela semana. Você via que era de Deus mesmo. Apesar de ser a mesma coisa escrita para todo mundo, mas Deus fala, né, de maneiras específicas com todo mundo, de maneira singular. Então, esses devocionais aqui também são muito bons, me ajudava bastante. Só a desvantagem dela é realmente a impressão. Achei a letra muito clarinha e algumas quase apagadas, isso que eu não gostei. Mas no mais, eu gostei muito dela. Ela ainda tem para vender, você ainda encontra para vender, apesar dela ser do ano passado, o lançamento. Mas você ainda acha ela para vender, se você quiser adicionar, tá? Você ainda encontra. Tem várias cores, a minha é lilás, está até desbotadinha, mas existe amarela, acho que existe azul e essa cor aqui, tá? Então, eu gostei muito dela. Ainda pretendo continuar usando de alguma maneira. Tem ajudado vocês, né, a visualizar por dentro e também inspirar vocês a não terem dó de escrever, de anotar as coisas que você tem aprendido, de decorar também do modo que você tem, as coisas que você tem em casa, porque fica como uma recordação, né, dos momentos que você passou com o Senhor e também fica registrado o que você estudou. Então, quando você, mesmo que você esteja usando outra Bíblia, quando você for passar pela mesma leitura, você pode ir lá, né, e consultar aquilo que você estudou, a anotação que você fez. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!